Hoje vamos discutir um assunto que afeta a vida de todos os brasileiros: as condições das nossas estradas. Você já se perguntou por que elas são tão precárias? Vamos explorar as causas e os impactos desse problema. Começamos pelo cenário atual. O Brasil possui uma extensa malha viária, mas muitos trechos estão em estado crítico. Estradas esburacadas, falta de sinalização e trechos sem manutenção são comuns em várias regiões. Isso não só causa incômodo, mas também representa um risco à segurança de todos. Para entender a situação, é importante olhar para a história. As estradas brasileiras começaram a se desenvolver em larga escala na metade do século XX, mas a falta de planejamento e investimentos contínuos prejudicou sua manutenção. Ao longo das décadas, muitas promessas de melhorias ficaram apenas no papel. A construção das rodovias ganhou força nas décadas de 1950 e 1960, impulsionada por grandes projetos, como a Transamazônica. Contudo, a falta de um planejamento sustentável, a corrupção e gestões públicas comprometeram a manutenção e desenvolvimento adequado das vias ao longo dos anos. Um dos grandes problemas é a alocação de recursos. Muitas vezes, o orçamento para a infraestrutura é reduzido, em favor de outras áreas, como saúde e educação. Além disso, os investimentos feitos frequentemente não são direcionados para as manutenções necessárias, mas sim para construções que nem sempre são prioritárias. As condições das estradas variam muito de região para região. No norte e nordeste, as estradas costumam ser piores devido à falta de investimentos e o difícil acesso. Já nas regiões sudeste e sul, as situações são um pouco melhores, mas ainda há muito o que melhorar. Um exemplo são os números da CNT, a Confederação Nacional de Transporte, que percorre as rodovias do Brasil para registrar as condições de segurança e infraestrutura. Segundo os números, 2022 foi o pior ano de todos. Dos 110.333 km avaliados, 66% foram classificados como regular, ruim ou péssimo. As condições ruins do pavimento geram um custo desnecessário de mais de R$1 bilhão com litros de diesel, o que equivale a um gasto extra de R$4,9 bilhões para os caminhões das empresas do transporte rodoviário de cargas. Para ter uma ideia, o asfalto é tão ruim que as fabricantes até precisam colocar suspensão militar em alguns caminhões brasileiros. Antes de ser lançado no Brasil, o caminhão passa por intensos treinamentos práticos em pista de teste que simula condições reais do dia a dia. Os solos irregulares provocam vibrações por um longo período nos veículos, o que compromete muito a parte mecânica. Essas condições não afetam somente os motoristas. O transporte de produtos e mercadorias é prejudicado, que eleva os custos e impacta a economia do país como um todo. Além disso, os acidentes de trânsito aumentam, gerando perdas humanas, financeiras que poderiam ser evitadas. Felizmente, existem soluções. A implementação de parcerias público-privadas, por exemplo, pode trazer mais recursos e expertise para a manutenção das estradas. Além disso, o uso de tecnologias modernas, como monitoramento via satélite e aplicativos para relatar problemas, pode ajudar a otimizar a gestão das vias. Como já dito, grande parte das estradas brasileiras foram construídas na década de 60 e estão exatamente iguais até hoje. Portanto, o processo de melhoria das rodovias é um processo de longo prazo que pode levar décadas. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos como esse. Um forte abraço.